寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se os Boxers tivessem conseguido expulsar os estrangeiros, né? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível, nada acontece, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego, né, os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Mas antes, o contexto. E a rebelião dos Boxers, eu já tenho um vídeo aqui no canal do YouTube muitos anos atrás, eu vou refazer. Foi quando os chineses, né, do pessoal do Kung Fu, acabou se revoltando aí contra os estrangeiros, né, e decidiram literalmente partir para porrada. A dinastia Qing estava meio apoio não apoio, né, porque ela queria ficar bem com os estrangeiros, mas ao mesmo tempo tinha aquele sentimento nacionalista. Vamos tirar aqueles malucos, os brancos, os japoneses aqui da nossa terra. Então, né, isso fez com que diplomaticamente a dinastia Qing, né, apoiasse e eventualmente lutasse contra os Boxers, mas né, naquelas, eu errei os tiros, nossa, tô sem munição. E também, né, os Boxers, eles perseguiam os estrangeiros e também outros chineses cristãos. E além disso, né, eles tinham todo um misticismo dos punhos harmoniosos, abençoados, né, passar por um ritual que, né, eles poderiam ficar à prova de balas. Lógico que isso não acontecia, mas eles tinham uma fé extremamente forte. Então isso fez com que de 1899 a 1901, para você ver, né, um monte de chinês que treinava Kung Fu de verdade, não era Kung Fu fuleiro, não era charlatão não. Antigamente o negócio era feito para dar porrada, para sangrar o outro, né? Então eles foram para cima aí de soldados fortemente treinados, estrangeiros e armados com armas de fogo, baionetas, enfim. Então, né, obviamente que isso não deu certo e a dinastia Qing, mesmo não tendo nada a ver com isso, acabou ficando enfraquecida. Mas como é que seria se os Boxers tivessem conseguido ganhar essa rebelião? Então é isso que nós vamos ver na teoria agora. Bem, vamos já começar no meio da pancadaria. E lembrando que foram 8 nações, tá? E sem contar que dessas 8 nações, Inglaterra, França, Japão, eles levavam aí as suas colônias aí para sair no soco, tá? Os franceses levavam os vietnamitas, os africanos, os ingleses levavam os indianos, né, os Sikhs e outros ali, os japoneses levavam os taiwaneses, os americanos levavam também os filipinos, né, os espanhóis e os portugueses eles fizeram uma média ali, mas nem tanto. Os alemães também levaram ali um pessoalzinho ali da Oceania. E com isso, né, todo mundo aí foi pra treta ali com os Boxers. Basicamente uma guerra mundial contra a China, na visão daquele tempo. Então, isso poderia acontecer da seguinte maneira, né? Bem, os colonos, né, talvez até mesmo os taiwaneses poderiam começar nisso, assim, por que eu estou atirando no meu semelhante? Levando em conta que em 1915 aconteceu uma rebelião em Taiwan semelhante à rebelião dos Boxers.
Então os taiwaneses poderiam ser basicamente os primeiros aí a baixar as armas e talvez até mesmo se revoltar contra os japoneses ou então meio que começar a dar as armas ali para os outros chineses, né? Ah, e como eles fariam isso? Simples, eles poderiam falar simplesmente chinês, que tal? Mandarim, Hokkien, cantonês, né? Então, os vietnamitas eu acho que seriam talvez os próximos a tentarem aí a se rebelar contra os franceses, né? E consequentemente, né, um pessoal aí de algum país africano, da colônia da França, da Argélia, de Madagascar, poderiam ser usados para conter os vietnamitas e ao mesmo tempo o outro, né, um argeliano, por exemplo, pode estar chegando e falando pro cara de Madagascar, pô, mano, o que você está fazendo nisso? Você está obedecendo um homem branco, ou o mesmo homem branco que invadiu a sua terra e escravizou a sua família? Você vai fechar com os caras pálida mesmo? Então, né, poderia acabar acontecendo esse efeito cascata. Lógico que esse efeito dominó, lógico que não seria logo no início da rebelião dos Boxers. Eu acredito que seria mais ou menos no segundo ano ou então um ano e meio depois, né? E eventualmente esses países eles podiam acabar brigando um contra o outro, porque apesar de eles estarem contra os chineses, eles não tinham uma aliança formal. Era como se tivesse um amontoado de pessoas que não se conhecem batendo no criminoso no meio da rua. Nenhum deles se conhece, nenhum deles são amigos, mas eles estão batendo na mesma pessoa. Então, o mesmo poderia acontecer e, eventualmente, um poderia tentar mexer na colônia do outro, né? Por exemplo, o Japão poderia acabar ocupando a Coreia, né? Porque os japoneses poderiam pensar que essa rebelião poderia se estabelecer ali na Coreia, ou então que os chineses poderiam tentar invadir a Coreia para atravessar a Coreia e invadir o Japão. Então os japoneses poderiam meio que de fato já invadir a Coreia uns 9 anos antes, uns 9, 10 anos antes, né, por aí, fazendo com que a Rússia pensasse que os japoneses estão invadindo a Coreia para eventualmente invadir a Manchúria e da Manchúria passar ali para Vladivostok e para outras cidades russas. Então, né, eventualmente a guerra russo-japonesa poderia acontecer mais cedo, né? Contudo, Qingdao, que era da Alemanha, poderia também eventualmente acabar sendo disputado ali com os britânicos, né, justamente pelo fato de ser muito maior que Hong Kong. Então as coisas meio que poderiam acabar se avacalhando entre si. Talvez os que ficariam mais de boa seriam os portugueses e os espanhóis, né? Mas ainda dentro ali da China, dentro do território chinês, lógico que os soldados ali não iriam estar sabendo de muita coisa. Então a pancadaria poderia estar rolando sim, e muito chinês ia de base. E um dos principais locais a serem atacados seria a Liga das Nações, né, que era basicamente um lugar totalmente ocupado ali por estrangeiros. E isso né, faz com que, meio que entre aspas, os Boxers entrem em guerra direta com os países que eles atacaram. Mas a dinastia Qing poderia tentar diplomaticamente intervir, né, já que nesse caso a dinastia Qing iria estar com a vantagem, pois as nações estariam completamente instáveis e eles poderiam convencer, né, os estrangeiros a se retirar. Lógico, né, que acabei esquecendo de mencionar, mas os filipinos também poderiam acabar se rebelando ali contra os americanos dentro das próprias Filipinas, né? E também ali dentro dos próprios soldados internos, né? E com certeza o fato dos americanos serem extremamente muito racistas, ainda mais naquela época, né, iria dar uma motivação a mais para os filipinos, né? Porque os americanos poderiam simplesmente empacotar um soldado filipino ali e falar, errei, né? Que nossa, vocês são tudo igual mesmo e agir na ignorância. Então os filipinos poderiam acabar também ficando insatisfeitos, né, com os comandos americanos, e também, né, pelo fato deles serem sucateados. A Inglaterra seria mais esperta. A Inglaterra iria se retirar antes de qualquer coisa, iria sair do conflito, né? Porque ele sabia que eventualmente a Índia poderia acabar se rebelando, né, como já se rebelou diversas vezes. Então, para evitar mais instabilidade, os britânicos seriam talvez o primeiro a sair do conflito,
Depois eu acredito que a França iria sair do conflito contra os Boxers, tá? Pois eu acredito que eles iriam brigar entre eles, né? Na Ásia e disputar colônias. Não acredito que uma guerra na Europa iria acontecer, mas talvez uma guerra colonial, né? Nos países da África, da Ásia, né? E acredito que aí sim poderia acontecer. Então, né? Vamos supor que, ok, né? Os países acabaram se retirando da China e, né, os Boxers saíram como vitoriosos, lógico que devido ao alto custo aí de vida humana. Então, muitas pessoas iriam poder ver, tipo, meu Deus, mano, o pessoal do Kung Fu é foda, né? Tipo, e é foda mesmo, a gente é foda. Mas enfim, então isso poderia fazer com que os estrangeiros, né, começassem a praticar o Kung Fu, né, justamente pelo fato de eles pensarem, pô, mano, o pessoal do Kung Fu tirou os nossos soldados armados, treinados, disciplinados, então eles poderiam acabar, sim, entrando no Kung Fu, né, lógico que iria rolar aquele misticismo, né, aquele charlatanismo, né, fora da China. Dentro da China, o Kung Fu seria algo, obviamente, né, de porrada, pancadaria, mas iria ter um misticismo. E os chineses cristãos, né, eles poderiam tentar negociar uma secularização, né, como assim, tipo, colocar Jesus no taoísmo, né, tipo, mostrar os poderes de Cristo, os milagres e colocar ali, tipo, pô, o cara renasceu depois de 3 dias, mano. Quem fez isso? Ninguém. Então, vamos colocar aí a espiritualidade cristã no Kung Fu, e isso seria até interessante, né? Colocar a espiritualidade cristã no Kung Fu, do tipo, você vai ser invencível, você vai voltar, você vai reencarnar, você vai aos céus, depois você volta como Cristo. E naquele tempo as pessoas até podiam pensar, é mesmo, né? Aquele cara barbudo ali e tal, é da hora, vamos acrescentar ele aí no nosso misticismo aí, né? Então, imagina Jesus Cristo sendo incorporado no taoísmo, né? Seria algo cômico. Enfim, então, a partir desse momento, os Boxers, eles teriam uma outra utilidade para a corte da dinastia Qing, que seria o quê? Uma milícia. A dinastia Qing iria investir no exército, né, vendo o que aconteceu, né, o poderio bélico dos estrangeiros, mas eles também iriam investir ali numa milícia dos Boxers, por exemplo, né. Então, quando tivesse algum problema, alguma rebelião, né, os Boxers ali seriam chamados para conter essas revoltas. Então, e a dinastia Qing meio que não ia gastar soldados nem armas, mas infelizmente, né, isso iria ser um preço bem caro, ia ter um preço bem caro, porque pelo fato deles terem expulsado todos os estrangeiros, vamos deixar Macau, porque Macau pagava ali para a dinastia Qing e a dinastia Qing era uma dinastia bem corrupta, né? Então Hong Kong também vai, só para fazer um 10 aí com os britânicos, né? Porque os britânicos podiam fazer, opa, a gente paga para ficar aqui também, justamente para não perder colônia para Portugal. Então isso poderia fazer, né, com que a dinastia Qing se isolasse de tudo, se isolasse literalmente de tudo, né? Então as armas que eles tinham iriam ficar velhas, lógico que eles já tinham contato com aviões, já tinham contato aí com uma certa tecnologia, e eles iriam ter que tentar adaptar, né? Só que ao mesmo tempo o misticismo iria atrapalhar um pouco. Já adiantando um pouco, né, a Revolução de Xinhai não iria acontecer, né, justamente pelo fato, né, de que qualquer insurgência, qualquer rebelião seria contida ali pelos Boxers, que seria o pessoal da pancadaria, os cachorro louco. Então, além dos soldados da dinastia Qing, eles iriam ter grande parte da população, né, pois eles seriam vistos como a dinastia que expulsou os europeus, que expulsou os estrangeiros, que evitou o século da humilhação, né? Que eles não sabiam que ia ter o século da humilhação. Então eles poderiam ver, pô, eles afastaram o cara que nos oprimiam, então vamos colaborar ali com a dinastia Qing e vamos moer o Sun Yat-sen, o Kai-shek, Mao Tse-tung no soco. E a partir desse momento, né, a dinastia Qing iria sobreviver,
Durante a Primeira Guerra Mundial, a dinastia Qing seria um país neutro, afinal eles não teriam colônias ali, né, talvez no máximo Hong Kong e Macau, só que eles não teriam Qingdao, então não ia ter por que as nações invadir ali a colônia alemã dentro da China. Já a questão ali, né, da Coreia, da Guerra Russo-Japonesa, eu acredito que ele ia ficar se limitando apenas à Península Coreana mesmo. E vocês beleza, né? Contudo, sem Kai-shek, sem Mao Tse-tung, a Guerra Civil Chinesa não iria existir, né? E uma outra coisa também que, por incrível que pareça, não iria acontecer seria a invasão do Japão. Mas o porquê se a dinastia Qing iria estar tão fraca, né, tecnologicamente? Porque eles estariam isolados, seria ser uma Coreia do Norte gigante. Isso se deve pelo fato, né, de que o Puyi ele sempre teve boas relações com o Japão, inclusive ele chegou até mesmo a ir para o Japão estudar um tempo por lá. Então sim, o Puyi ele poderia meio que apaziguar as coisas e evitar ali que os japoneses invadissem a Manchúria. E contudo, né, eventualmente eles poderiam acabar negociando as matérias-primas com o Japão. Né, creio que o Japão seria o único país que poderia falar com a China, né, pelo fato do Puyi e também pelo fato de compartilhar fronteira. Já a questão da União Soviética também seria um grande problema, né, porque obviamente, né, um país totalmente uma monarquia semi-teocrática do lado de um país comunista ateu, né, não iria dar muito bem, isso não iria dar bons resultados. Poderiam sim ter alguns conflitos de fronteira, né? Obviamente a União Soviética poderia acabar ganhando a maioria deles, mas poderiam sim abrir processos diplomáticos, burocráticos, tal, canais de diálogos através do Japão, que irônico, né? Justamente para que as coisas não escalonassem. E os boxers ali e a milícia ali dos boxers já está igual cachorro louco. Não que os soviéticos iam ter medo desses caras, mas ia ser um enxame de pessoas que mesmo que 200 pessoas morressem na mão do mesmo cara de metralhadora, eventualmente esses caras, a munição ia acabar, eles iam surtar de não aguentar zerar tanta gente e eventualmente eles iriam desertar e falar assim, não, esse povo é louco, eles não têm medo, né? Então poderia acontecer isso. Já a Segunda Guerra Mundial poderia acontecer, mas novamente sem a China. A Guerra Fria, né, a China seria um país isolado, porém seria uma dinastia. Ainda assim, os conflitos, né, internos poderiam aumentar, né, por mais pessoas querendo tecnologia, querendo mudanças e contudo, né, o Kung Fu seria uma arte marcial bem praticada. O cristianismo estaria no meio do taoísmo, seria algo meio estranho, né? Mas eu acredito que durante a Guerra Fria, aliás, né, que as coisas poderiam ir se modernizando aos poucos, né? A dinastia Qing ia estar extremamente atrasada, ela poderia ser um país parcialmente aberto, né? Ia ter muito misticismo, ia rolar todo aquele orientalismo, né? O dragão, e o chinês, e isso e aquilo. E eventualmente as academias de Kung Fu, lógico, iriam estar lotadas. E como que a dinastia Qing ia ganhar dinheiro? Exatamente, exportando artes marciais, né? E principalmente os misticismos. E lógico que contudo ia ter um monte de charlatão, né? Porque em 1970, aliás, nos anos 60, 70, até que poderia, né, o pessoal cair, né? Época hippie, pessoal dos doces e tal. Eu nem mencionei a Guerra das Coreias, porque, como eu disse, a dinastia Qing seria um país, um lugar completamente isolado. Então, né, a União Soviética até iria ter que intervir diretamente em vez da China, como foi na vida real. Então, já retornando aos anos 60, 70, né, com a era hippie, os doces, né, o Woodstock, essas coisas, meio que as coisas, né, em relação ao Kung Fu místico poderia sim ter, né, muitos filmes de Kung Fu com magia, essas coisas poderiam rolar, acho que já até rolou, não sei,
né? Então meio que as coisas, a China ia ganhar dinheiro através da luta e contudo, né, um monte de mestre ou então até mesmo mestres, entre aspas, iriam para fora da dinastia Qing e com isso, né, eles poderiam acabar voltando e trazendo ali conhecimento. E eventualmente a dinastia Qing poderia sim ir abrindo as portas, né? Mas, né, mesmo sendo um país aberto, os pessoal do Kung Fu seria o pessoal aí do cachorro louco, seria a milícia do estado da China, né, ou da dinastia Qing mais precisamente. E eventualmente sim, eles poderiam estabelecer relações diplomáticas com os outros países, mas tendo a embaixada deles em outro país, né? Como era a Coreia antigamente, como era o Vaticano, né? Que a embaixada taiwanesa do Vaticano está na Itália, então meio que é uma relação bem meio complexa. Ou então poderiam sim estabelecer de fato uma zona neutra, né? Para sim ter só as embaixadas ali dos países. Aí, ok, poderia selecionar um lugar bacana e tal, né? Um lugar pensado e planejado para deixar as embaixadas dos países sem que, né, eles tenham contatos diretamente ali com o resto da China. E isso poderia até mesmo impactar no visual, né? Pois eu acredito que hoje em dia ainda seria normal, né? Uma China muito mais rural e os chineses com corte de cabelo manchu, eventualmente um ou outro aí diplomata, burocrático ali, iria ter um estilo mais ocidental, mais moderno, mas o grosso mesmo da população chinesa, até mesmo talvez o exército, iria ter aquele corte careca cabeludo, que é metade careca e outra metade aqui é cheio de tranças. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só dê aquele crédito, por favor. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, veja as teorias tanto do card quanto da descrição. Me sigam nas minhas redes sociais, eu estou deixando aqui também. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. E bem, eu tenho uma recomendação de filme que se chama A Rebelião dos Boxers, de 1976, com o Alexander Fusheng. E eu também já tenho um vídeo sobre o Alexander Fusheng, em breve pretendo refazê-lo. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquele apoio eu agradeço. Falou aí, fui!